WW de volta do intervalo. Pessoal, eu sei o interesse de todo mundo pelo conflito no Oriente Médio, agora do nosso lado, nosso principal vizinho, fundamental vizinho para o Brasil, a Argentina, está indo para um processo político importantíssimo, não só para eles, importantíssimo para nós também. Então, nós vamos dedicar agora um segmento do WW à situação argentina. Aproveito em primeiro lugar para dar meu boa noite a Thaís, estava aqui ontem à noite, hoje está falando diretamente de Buenos Aires. Thaís, logo a gente vai conversar, Thaís. Eu vou passar em primeiro lugar a palavra ao Daniel Hittner, em Brasília. Ele trabalhou uma série de elementos que ele vai nos trazer agora, principalmente em torno de uma pesquisa, indicando que metade dos eleitores não aceitariam um governo não democrático. Perdão, deixa eu refazer, eu li tudo errado, que botaram lá para eu ler. Eu prefiro ler as coisas que eu escrevo, enfim. Metade dos eleitores argentinos, eles aceitariam até um governo não democrático, contanto que resolvesse problemas. Olha o perigo, Daniel Hittner, olha o perigo. Curioso, interessante, mas também perigoso, né, William? Essa pesquisa foi feita pela Poliarquia, que é uma das principais consultorias de risco político da Argentina, e pelo Daniel Zovatto, que é diretor regional da IDEA, que é um Instituto para a Democracia e Observação Eleitoral. E aí, o que está mostrando às vésperas, é importante dizer, de a Argentina completar 40 anos da redemocratização, desde a última ditadura militar que se encerrou em dezembro de 1983. Estamos à véspera de completar 40 anos. Pois bem, o que a pesquisa mostra, quando se pergunta para os argentinos, se eles concordam com a ideia, se eles se importam com a ideia de um governo não democrático chegar ao poder desde que resolva os problemas do povo, e aí a inflação, crise econômica, desemprego, insegurança, violência urbana. Olha que coisa curiosa, nós temos 50% dos argentinos que dizem que, ok, a gente aceitaria um governo não democrático desde que ele resolva. E o que o Daniel Zovatto observa é o seguinte, que a gente não está falando de uma ruptura democrática por vias clássicas de um golpe de Estado militar, né? Mas de um governo que tem uma corrosão por dentro, aquele tipo de golpe cupim, em que um líder de viés mais autoritário pode ser eleito e aí vai corroendo a democracia por dentro. Agora, isso tem muito a ver com a desilusão, a desesperança e o pessimismo dos argentinos que a gente observa na outra tela aqui, que a Fernanda vai nos passar agora. Quando se pergunta como o argentino acredita que estará a situação do país daqui a um ano, a resposta majoritária é desoladora. 40% dizem simplesmente que a situação daqui a um ano vai estar pior. São 60% se a gente somar aqueles que acham que vai estar, na melhor das hipóteses, igual, pior ou igual. E só 27% acham que vai estar melhor. Isso é óbvio que é um terreno preparado para que um outsider, alguém que denuncie a casta política como o Milei e que prometa soluções rápidas, imediatas, de curto prazo, ainda que sejam fantasiosas, prospere num cenário eleitoral. Thaís, você detectou esse clima já? Já deu tempo de você detectar esse clima que o Daniel Hittner nos trouxe através de dados frios de uma pesquisa? William, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falando aqui direto de Buenos Aires com o obelisco aqui da Avenida 9 de Julho, do entroncamento, cruzamento da 9 de Julho com a Corrientes, um local bastante turístico aqui da cidade que eu escolhi para falar com vocês no WW. Eu já cheguei na cidade fazendo a pesquisa Data Heredia, né? Perguntando para todo mundo, as pessoas do aeroporto, taxista, gente que me atendeu de alguma forma ou de outra, quando eu fui trocar câmbio, quando eu cheguei ao hotel, precisei fazer alguns serviços aqui. Então, o Data Heredia me mostrou uma certa preocupação. Aqui na frente do hotel onde eu estou, quando eu cheguei, estava tendo uma manifestação, tinha discurso e tudo.
Mas eu fui conversar com gente do mercado financeiro que atua aqui, alguns cientistas políticos também, gente brasileiro que esteve aqui para acompanhar um pouco o processo da campanha. Minha percepção é de que aquele clima, por exemplo, que nós vivemos no Brasil, da polarização, pelo menos em Buenos Aires, ele não é tão detectável assim. Buenos Aires é uma cidade cosmopolita, os restaurantes estão cheios, as pessoas estão caminhando pelas ruas. Então, e eu ainda perguntei isso para as pessoas, né, se estavam sentindo essa dualidade entre Milei e o outro lado, né, que é como se o Milei estivesse sozinho de um lado e os outros candidatos todos do outro lado. E não senti o clima, por exemplo, que a gente via no Brasil um pouco antes das eleições do ano passado. Ontem foi o último dia de campanha, a partir de amanhã não tem mais nada aqui na Argentina, não pode mais fazer propaganda, não pode mais fazer comício, nem pedir voto pelas ruas, mas o que eu senti muito foi um clima de apreensão. Então, o taxista que eu peguei, por exemplo, vai votar em massa, em Sérgio Massa. E eu perguntei por quê. E ele me disse, eu não me identifico com ele, mas eu não posso aceitar o Milei. Já me surpreendi. Claramente um senhor já de idade bastante empobrecido. Ficou claro que ele estava empobrecido com a situação e com toda a família e tudo mais. Mas é o data taxi, né, que todos nós fazemos quando chegamos nas cidades. A conversa que eu tive com gente do mercado financeiro, assim que eu cheguei aqui, aí sim, é de total apreensão. Então há uma expectativa para dizer o seguinte, olha, ao mesmo tempo que tem gente esperando a eleição de domingo para ir embora de vez da Argentina, principalmente em setores estratégicos aqui, como petróleo, energia e alguma coisa de agronegócio, mas é mais marginal, aqui o foco maior mesmo é investimento na Argentina. Então, ao mesmo tempo que tem uma turma só esperando o domingo para ir embora, para entrar. Porque se o país não... Estão me ouvindo? Estamos sim. Houve uma breve interrupção por conta do sinal da internet, mas você está de novo on air. Prossiga. Não, só para eu fechar aqui, então, tem gente preparada para ir embora, a gente tem investido. Temos um problema com a Thaís. Thaís, deixa eu fazer o seguinte, para não ficar truncado. A gente restabelece a conexão contigo com boa qualidade e a gente prossegue a conversa aqui. Alguma coisa que você tiver perdido, a gente reproduz para você. A situação dos argentinos, a gente tem falado que não há boas opções no Oriente Médio, né? A Argentina também não parece ter boas opções. A gente tem o Sérgio Massa, um ministro da Economia, que é responsável pelo afundamento da economia, candidato a presidente. A gente tem o Milei, que é uma figura, o que se pode dizer do Milei como proposta? Destruição. Causa uma enorme preocupação porque é destrutivo. E a gente tem o terceiro, a Bullrich, ministra da Segurança Pública, na pior situação de crime do ponto de vista dos argentinos. Ou seja, nenhum dos três parece demonstrar qualquer capacidade de tirar o país da situação que está. Dos três, a Bullrich é a mais moderada. Ela propõe reformas, mas ela não tem carisma e a polarização empurra, né, as forças centrífugas para os dois polos. E a Kirchner entregou em 2015 inflação de 25%, o Macri entregou em 2019 inflação de 50%, e o Fernandes está entregando de mais de 100%. Então, ela dobra cada vez que os argentinos vão para a esquerda ou para a direita. Daí o desespero e a desilusão. Sobre as ligações do Milei com a ditadura, queria registrar aqui que nós não estamos falando nós estamos falando de coisas sérias, né? Assim, aqui no Brasil eu já ouvi pessoas dizendo que o Javier Milei é um liberal. Isso não é verdade, ele não é um liberal. Não dá para colocá-lo nessa etiqueta. Né? Ele é um nihilista que desafia as instituições e que tem algumas ideias na economia que poderiam ser consideradas... Ele confessa que toma conselhos com o fantasma do cachorro morto dele. Ele é doido, né? Mas além de ser doido, quer dizer, veja bem, a vice dele, a Victoria Villarruel, costumava se reunir com o general Jorge Rafael Videla, que foi o último ditador da Argentina. E no debate, o Javier Milei
quando perguntado sobre o risco de ditadura, de violação dos direitos humanos e de sanções contra a Argentina, caso isso acontecesse, ele citou a teoria dos excessos do Jorge Rafael Videla. Então, ele demonstrou que o Videla é uma referência intelectual e de leitura da história por ele. Então, há um namoro, sim, com a ditadura argentina por parte do candidato e de sua vice. Rubens, me lembro participar como repórter de várias coberturas na Argentina e os argentinos dizerem a nós, repórteres brasileiros, que a gente precisava entender a grande diferença entre argentinos e brasileiros. Que para os brasileiros o melhor está sempre para frente, para os argentinos o melhor sempre foi no passado. O peronismo continua forte, né? Você vê o Massa, que é o ministro da Fazenda lá, com toda essa desastre da economia, é o segundo colocado, né? Agora, eu não sou tão pessimista assim em relação ao que o Milei pode fazer. Eu conversando com amigos argentinos, gente que vive lá, que veio aqui para o Brasil e tal, eu acho que a gente tem que descontar em grande parte esse discurso eleitoral dele. Ele está fazendo claramente, na minha visão, um contraste com o peronismo, com o macrismo, muito forte, entendeu? Ele não terá condições de passar a maioria das propostas que ele está fazendo no Congresso. O partido dele vai ter um número muito reduzido de deputados, não vai ter força para aprovar o fechamento do Banco Central, para romper relações com o Brasil, para suspender o comércio com o Brasil. Eu acho muito difícil acontecer isso. Se ele for eleito, eu acho que, pelo que eu entendo, falta pouco para ele ganhar no primeiro turno. Ele estava crescendo na região de Buenos Aires, que é muito peronista, e o candidato lá em Buenos Aires, do lado dele, estava crescendo e ele estava crescendo nas pesquisas lá. Ele está arriscado a ganhar no primeiro turno, sem base parlamentar para implementar nada do que ele está propondo. Eu acho que ele vai chegar lá, ele vai ver que vai precisar das exportações para o Brasil, vai precisar das exportações para a China, vai precisar do apoio que a China está dando a eles. Ele não vai romper, ele é da direita, todo mundo sabe disso, mas eu acho que ele vai ser mais cauteloso do que está aparecendo no discurso. Eu não acho que aqui no Brasil a gente tenha que ter uma posição de hostilidade. Quer dizer, eu acho que o governo atual aqui no Brasil, ele se engajou na campanha do Massa. Isso vai ter repercussão política se o Milei ganhar. Mas eu acho que o realismo, porque o Milei é um economista, é um cara que conhece a situação. Ele, na minha visão, eu acho que a política econômica vai ser, evidentemente, a grande preocupação, porque essas pesquisas que o Daniel mostrou indicam a insatisfação da população. Claro que eles querem uma mudança e eu acho que a radicalização do Milei vai nessa direção. Ele não quer ser comparado nem com o Macri, nem com o peronismo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, o Daniel está me pedindo a palavra também, tem bastante coisa para a gente elaborar sobre isso. Vamos fazer uma breve interrupção na nossa roda de análise e a gente volta daqui a pouquinho com o mesmo assunto, a Argentina. Até já.